o presidente Lula vetou o aumento de pena para casos de roubo com violência que resultasse em lesão grave. Essa decisão provocou uma reação de parlamentares e especialistas em segurança pública que falam em um sinal claro do governo de enfraquecimento no combate à criminalidade. No texto aprovado pelo Congresso, Lula sancionou o endurecimento das penas para crimes como furto, roubo, estelionato e receptação. Segundo o Planalto, a decisão foi tomada em razão da necessidade de manter proporcionalidade entre os crimes previstos na legislação penal. Para falarmos justamente sobre essa medida, sobre a sanção do presidente, sobre esse veto, vamos conversar a partir de agora com o relator da proposta, o senador Efraim Filho, a quem agradeço demais pela participação. Senador, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza em atender esse convite da Jovem Pan. Queria pedir uma reflexão do senhor a respeito não só da aprovação do Congresso, a sanção do presidente da República, mas especialmente desse veto, do aumento de pena para casos de roubo com violência que resultem em lesão grave. Como o senhor avaliou essa decisão tomada pelo presidente da República? Presumo que ele tenha sido orientado por assessores. E qual deve ser o posicionamento do Congresso? Deve derrubar esse veto presidencial? Olá, Caniato, saudação a você, a toda a bancada, que nos acompanha, saudar a todos os nossos internautas, telespectadores, todos aqueles que por diversas plataformas nos acompanham agora nesse momento. Primeiro, falar sobre o tema para chegar no veto, tá? Eu acredito que esse é um tema que dialoga com a vida real do cidadão brasileiro, né? Ele está cansado da impunidade, e a impunidade tem a ver também com a legislação penal que foi afrouxando, durante os anos, temas de transação penal, de audiências de custódia, temas de criminosos reincidentes que por questões penais acabam voltando ao convívio nas ruas muito antes do que deveriam. Então as famílias têm se sentido desassistidas, as famílias têm se sentido inseguras, e a aprovação desse projeto, que passou com larga maioria, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, ela dialoga com esse sentimento de insegurança, Caniato, que hoje qualquer um de nós estiver passando numa rua deserta, mesmo à luz do dia, e vierem ali dois homens numa moto, o coração já palpita, a alma sai do corpo, e se passou e não aconteceu nada, você já respira aliviado. E o cidadão brasileiro quer governos que façam enfrentamento, que preservem a lei e a ordem, não governos que façam pactos com a bandidagem, alianças com facções criminosas. Então, o intuito e o objeto, o sentimento do projeto foi esse: endurecer penas no pilar repressivo. A gente sabe, vai falar sobre isso depois, que tem um outro pilar, o pilar educativo, o pilar das políticas públicas, da geração de oportunidades, da conscientização, da educação. Isso continua sendo missão, sim, dos governos, mas era preciso aumentar o pilar da repressão. Sobre o veto em si, tá? Eu acredito que foi um equívoco, porque teria tido condições de se manter essa proporcionalidade, e acredito que tanto o Congresso poderá se debruçar sobre esse veto, levando à derrubada do mesmo. É bem importante só falar uma coisa, no meu parecer, aprovado no Senado, essa proporcionalidade a que o governo se reporta, ela foi mantida. Essa mudança de pena aconteceu no retorno à Câmara dos Deputados. Então, a Câmara fez a modificação, não foi necessariamente, no meu parecer, que estava a parte que o governo decidiu por vetar. Senador Efraim Filho, eleito pelo estado da Paraíba, conversando ao vivo aqui com a gente na programação da Jovem Pan. Senador, vou pedir licença, os nossos comentaristas participarão também dessa entrevista. Eu vou começar com o Bruno Musa. Você, Musa. Muito boa noite, senador. Obrigado pelo teu tempo aqui. Bom, a minha pergunta, ela é talvez um pouco de reflexão, e aí sim a pergunta direta. Vamos lá, o governo vem falando sobre a proporcionalidade, Como o senhor muito bem colocou.
como é que ele ampara em proporcionalidade quando nós vimos agora com as penas dos 8 de janeiro sem nenhum tipo de proporcionalidade, com pessoas que escreveram com batom, colocando 14 anos de prisão? Qual é o sentido? E aqui vai a pergunta com relação a isso. O governo, ou até mesmo, principalmente, a esquerda, a extrema esquerda, e até vou colocar algumas pessoas do centro ali, uma boa parte, por sinal, eles realmente atribuem para si, uma vez que fazem parte da burocracia, o direito de achar que o Estado e as ideias pertencem a eles? Não há nenhum tipo de preocupação, e pergunto ao senhor, uma vez que convive ali dentro com todos eles, de pensar na população ou entender as demandas da população, como o senhor muito bem colocou, vem umas pessoas na moto, já se arrepia todo. Não há nenhum tipo de preocupação em vamos olhar o que a população demanda? É algo como mandamos desse país e simplesmente fazemos o que queremos? Vamos lá, Bruno. Na mesma sintonia da sua pergunta, tá? Eu acho que a gente procurou, e eu falei isso no início, esse projeto ele repercutiu muito porque ele dialoga com a vida real das pessoas. Um tema, tá? A manchete aí, inclusive, a manchete falou, não, se aprovou um projeto, o Congresso aprovou um projeto de endurecimento de penas. Mas o mais importante é que não foi necessariamente a quantidade do aumento da pena, tá? Mas o efeito que ela causa. Em muitos dos crimes, é importante dizer, se aprovou, às vezes, um acréscimo de 1 ou 2 anos. Mas o que tem de válido nisso? É que deixaram muitos desses crimes serem crimes de menor potencial ofensivo. E na nossa legislação, crimes de menor potencial ofensivo estavam trazendo um tratamento muito frágil, né? Muito frágil com os bandidos, com a bandidagem. Era casos reincidentes que, por serem crimes de menor potencial ofensivo, eram punidos com penas alternativas, ou seja, prestação de serviço à comunidade, pagamento de cestas básicas ou meras multas. Às vezes se chegava na delegacia, né, apanhado em flagrante, mas se assinava um mero termo circunstanciado, se dava uma suspensão condicional da pena e o bandido saía ali pela escada na porta da frente. Era até mesmo um desestímulo para certas autoridades policiais. Então, é essa realidade que nós resolvemos enfrentar. E aí concordo com você, é uma pena que ainda grande parte do governo, né, tenha votado contra ou tenha defendido que não se precisa fazer esse tipo de reação. A população, volto a dizer, ela já deu o seu recado. Ela não quer governos que façam pactos com a bandidagem, alianças com as facções criminosas. Elas já passaram um sentimento que são a favor da lei e da ordem, e é por isso que os ventos de mudança estão aí. O 8 de janeiro, penas absolutamente desproporcionais, tá certo? Injustas e excessivas e até mesmo abusivas. Teve que fazer o Congresso aprovar a dosimetria, inclusive derrubar o veto do presidente. Deixa eu passar para mais um comentarista, entrevista especial com o senador Efraim Filho, do Partido Liberal do Estado da Paraíba. O próximo a perguntar é o Roberto Mota. Você, Mota. Senador, por que é tão difícil endurecer a legislação penal? Mota, porque o Congresso ele reflete a nossa sociedade, né? Então aqui tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que entende que traficante é vítima, né? Tem gente que acha que para roubar, né, um celular ninguém deve ficar com raiva porque foi para tomar uma cervejinha, né? Então todos esses temas, né, foram causando eco na sociedade, e a sociedade faz hoje, né, essa cobrança do Congresso Nacional, mas tem resistências, tem minorias, e aqui, dependendo da comissão, aqui aquele projeto é designado, você tem ali audiências públicas infidáveis, tem designação de relatorias que não querem dar velocidade, você conhece, né, como poucos também aqui, esse tramitar interno desses processos, mas eu acredito que nós tivemos uma vitória, né, ultrapassamos essa barreira da burocracia, conseguimos aprovar o projeto e ter a sanção do presidente, mesmo com esse veto, que é uma questão localizada e teremos condição de derrubar, mas eu acredito que nós conseguimos dar uma resposta, a resposta de que a impunidade, ela não deve prevalecer, e não é pela quantidade de leis
que isso será feito. A gente faz a lei, só que implementar essa lei será o grande desafio. A letra fria da lei está resolvida, mas implementar ela será o nosso grande desafio. Senador, muito obrigado pela participação, pela entrevista. Boa sorte ao senhor, ao Congresso Nacional. Qualquer novidade, por favor, microfones da Jovem Pan sempre abertos. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos e vamos continuar com temas, né, que dialoguem com a vida real das pessoas, valorizando a lei e a ordem. Muito obrigado e uma boa noite. Muito obrigado, até a próxima, boa noite.